Você tem assistido ao noticiário nos últimos anos? Tem acompanhado todas as tragédias climáticas que o Brasil tem vivenciado? São enchentes, secas, incêndios. Será que a nossa legislação ambiental tem sido suficiente para lidar com toda essa questão que envolve a crise climática? Para responder a essas perguntas e falar sobre a atuação do Poder Judiciário diante da crise climática, eu converso com o Dr. Ilan Presser, que é juiz federal e secretário-geral da Infam. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a fundação da Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Seja bem-vindo, Ilan, ao Direito ao Ponto. A ideia hoje da gente conversar sobre crise climática é justamente por esses inúmeras tragédias que a gente tem visto e vivenciado no Brasil e no mundo todo, tudo aquilo que envolve crise climática. Existem várias pesquisas e estudos apontando que os últimos 4 anos chegou a ter um aumento de cerca de 250% no número de tragédias climáticas aqui no Brasil. Tem sido uma média de 4.000 episódios de tragédias climáticas no ano. Então, assim, levando em consideração todas essas... Vimos enchentes no Rio Grande do Sul, queimadas, essas ondas de calor. A gente pode dizer, diante desses fatos todos, que nós vivemos uma crise climática? E o que é efetivamente uma crise climática? Você pode nos explicar, assim, em que consiste isso? Quais as causas de uma crise climática, enfim? Letícia, em primeiro lugar, uma honra, alegria e satisfação ter a oportunidade de estar junto contigo aqui nesse seu projeto novo aí que estamos estreando, Direto ao Ponto, da FEMPAR, né? Parabéns pela iniciativa, que de certa forma aproxima aí o Ministério Público da população. Em relação à sua pergunta sobre a crise climática, os dados empíricos que você traz aqui e os eventos climáticos extremos que estamos todos a testemunhar, como incêndios florestais, nevascas, tempestades, cheias, dias de calor extremo, ondas de calor, seja no Brasil, seja no restante do mundo, já demonstram um risco ao processo ecológico essencial consistente no clima estável e seguro, né? Que é um direito fundamental, no caso do Brasil, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1, direito fundamental ao clima estável e seguro, que inclusive é um direito de terceira dimensão de solidariedade e fraternidade, que ele acaba por preexistir aos demais, porque ele garante as condições de existência e qualidade de vida da nossa existência. Essa é a única casa que nós temos, não há como se conceber, ainda que tenhamos toda a evolução da inteligência artificial, da tecnologia, que nós possamos viver apartados aqui dessa única casa que nós temos, né? Então, nessa era que já é denominada Era do Antropoceno, pelas sensíveis alterações que fizemos no planeta, nós temos sim uma crise, uma emergência, um risco climático que é testemunhado a cada dia por esses eventos climáticos extremos que você, inclusive, mencionou e exemplificou. É interessante isso porque, acima de tudo, acaba sendo um direito intergeracional, porque ele envolve as gerações passadas, a nossa e as futuras, né? Então, essa é uma questão muito complexa e que envolve todas as pessoas que já existiram e que vão vir a existir no planeta, né? Então, eu acho que até parece uma pergunta meio óbvia, se nós estamos diante de uma crise climática com todos esses acontecimentos, essas catástrofes, mas é que como a gente vem de uma onda assim, de negação da própria ciência, por isso que eu acho que às vezes é importante a gente dizer o óbvio. Então, por isso que eu quis começar perguntando se nós estamos mesmo, apesar de todos esses dados, se nós efetivamente vivemos uma crise climática. Você vê, Letícia, para complementar o que você coloca, quando a gente vai estudar o direito civil, a gente aprende lá que começa os direitos do nascimento com vida e o nascituro também tem alguns direitos protegidos. O aspecto intergeracional que você acabou de levantar, ele demonstra que, na verdade, o direito ambiental precede a concepção, são os filhos de nossos filhos, os netos de nossos netos, a equidade intergeracional que está até no artigo 225, né, que coloca um direito a todos desse macrobem, direito ambiental, equilíbrio ecológico e o equilíbrio climático nele contido, e também ressalta o dever de defender
e preservar o meio ambiente para as gerações atuais e do porvir. Daí nós temos uma funcionalização do direito civil também, uma ecologização do direito civil, constitucionalização do direito civil. Como assim? Função socioambiental ou função social ou função ecológica da propriedade, da posse, sim, da empresa, do contrato. Não basta eu ter uma propriedade e não dar a ela um adequado aproveitamento, ela precisa cumprir essa função também. E aí a legitimação da propriedade da empresa, da posse, do contrato, ela vem também do respeito a esse dever de todos de proteger o macrobem direito ambiental, que é o equilíbrio ecológico, que só vai ser protegido com a proteção dos microbens de direito ambiental. Solo, ar, ecossistema, qualidade do ar e, claro, também a questão do clima. Sim, e é interessante porque eu falo um direito, mas não é um direito, é um sistema de direitos que envolve, né, o direito ambiental. E como ele diz respeito à própria existência nossa aqui no planeta Terra, que ele deveria ser algo tão pressuposto na nossa atitude, na nossa consciência, que a gente nem deveria tratar isso como um direito propriamente, né? Mas, enfim, a gente depende de leis, porque se depender, às vezes, da nossa iniciativa e da consciência, as coisas não acontecem como elas deveriam acontecer, né? E dentro disso, Ilan, agora 2 meses atrás, no Rio Grande do Sul, por conta das fortes ondas de calor, o Sindicato dos Professores acabou entrando com uma ação no Judiciário e foi adiado o início do ano letivo. Então, eu trago isso porque a questão climática ela afeta diretamente a atividade do Judiciário, porque questões acabam sendo levadas ao Poder Judiciário para que decidam como aconteceu agora, recente, com a alteração do próprio calendário letivo. Aí eu queria que você pudesse nos explicar de que forma o Judiciário trabalha nessa questão do combate à crise climática, quais são as medidas, enfim, quais são os mecanismos que os cidadãos possuem para buscar esse direito ambiental na justiça. Pois é, Letícia, do ponto de vista da política ambiental, que seria o locus ordinário, adequado para resolver as questões difíceis de uma sociedade, nós temos talvez uma discussão no plano internacional daqueles globalistas, e aí o grande exemplo recente, o Acordo de Paris, e todos os demais que dizem respeito ao clima, desde Kyoto e tal, e as outras COPs, que são as conferências do clima. Então, os globalistas que verificam que o dano ambiental não conhece fronteiras e, por isso, as soluções devem passar pelo diálogo entre todos os países, e os nacionalistas que entendem que deve ser feita uma desregulamentação, que a proteção ambiental gera problemas de competitividade no comércio. Isso do ponto de vista da política ambiental. Mas eu verifico que é sintomático que hoje se fale mais em justiça ambiental e um pouco menos em política ambiental, porque a política ambiental não tem conseguido resolver todas as questões inerentes primeiro ao clima e também ao meio ambiente como um todo, né? Dito isso, nós temos um debate sobre os limites e possibilidades da atuação judicial, que muitas vezes vão interferir em políticas públicas. E aí vale a máxima de que o Poder Judiciário não pode governar, mas a ele cabe impedir o desgoverno. Ou seja, o Judiciário tutela direitos. O 225 é o Estatuto Jurídico da Causa Ecológica. Coloca, como eu acabei de ver, um dever a todos de proteger e defender e um direito correlato de ter esse meio ambiente equilibrado. E no parágrafo 1º, os deveres do poder público, um deles é preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, e ninguém nega que o clima é um processo ecológico essencial. Então, tem uma moldura normativa, né? E eu lembro aqui de Rui Barbosa, quando ele diz que quem dá vida às constituições não é a inteligência que a concebe, não é o pergaminho que a escreve, mas é a magistratura que as defende. Então, quem vai dar vida ao 225, eu não diria nem só a magistratura, o sistema de justiça, né? As ações do MP, eventualmente de ONGs, ações em litígios estruturais, que muitas vezes contribuem para destravar gargalos e fazer com que o próprio poder público possa decidir. Veja a DPF 347, que fala do estado de coisa inconstitucional dos presídios brasileiros, sim, uma violação sistemática, reiterada de direitos fundamentais, e a ação ADPF 347 permitiu, não que o Supremo governe, mas que destravasse gargalos dos demais poderes, liberando recursos contingenciados do FUNPEM, e com a liberação desses recursos,
que os poderes com legitimidade oriunda do voto decidissem como melhor aplicar esses recursos para superar esse estado, não de norma, mas de uma coisa inconstitucional. Sim. E o Supremo até julgou mais recentemente o próprio estado de coisa inconstitucional em matéria ambiental, né? Exato. E como que a magistratura tem preparado os juízes para lidar com matérias assim tão complexas como essa? Porque, enfim, envolve setores aí de conhecimentos em áreas de economia, impacto, questões ambientais, que são questões técnicas. Como que tem sido esse preparo hoje na carreira da magistratura para os juízes lidarem com questões que acabam mudando no decorrer da humanidade? Hoje as crises climáticas, aliás, os fenômenos hoje da natureza que nós vivenciamos acabam tendo um impacto maior que antes existia, mas enfim, como que hoje os juízes têm sido preparados para lidar com essas questões, Ilan? Ótima pergunta, Letícia. Aí você coloca o aspecto, né, do candidato aprovado à magistratura para o magistrado ou a magistrada, né? Exato. Aqui nós temos as escolas judiciais, cabe a elas realizar essa formação inicial e continuada. Como temos na polícia, a academia de polícia, em que você passa a ter essa noção de pertencimento a esse grupo que é a magistratura, que deve concretizar os direitos constitucionalmente estabelecidos, para não acontecer, como dizia La Salle, a Constituição folha de papel, né? Em que só valiam os fatores reais de poder. Exato. Na verdade, tem que valer a força normativa daquilo que o Constituinte estabeleceu, que, como Rui Barbosa dizia nas obras completas, vai ser defendido pela magistratura ao longo de cada dia. O que acontece é que a juíza entra na carreira, às vezes vai para uma comarca e já tem na sua mesa ou no seu computador hoje, por conta do PJE-PROC, uma ação complexa em matéria de direito ambiental, muitas vezes misturada com povos e comunidades tradicionais, Sim, indígenas, etc. Uma ação que tramita há muitos anos, um litígio estrutural que François Hosse falava do juiz Júpiter, Hércules e Hermes. Então, Hermes lida com esse tipo de litígio que, às vezes, já tem uma decisão, mas nunca foi efetivamente implementada. E aí, como é que ele pode ter isso? Aí, para isso, as escolas judiciais e a Infam, que agora estamos na Infam, né, cumprindo essa missão ao longo do biênio na gestão do ministro Benedito como diretor-geral, a Infam busca regular e supervisionar as escolas para que possam melhor formar o juiz, e também temos um módulo nacional, 40 horas, assim que o juiz entra, uma parte reservada ao direito ambiental, em que o juiz, a juíza pode antever situações problema, e também procuramos nos juízes incutir o valor da ética, humanismo, alteridade e empatia, porque a questão de julgar vai muito além de decorar leis e conhecer os entendimentos jurisprudenciais. É preciso se colocar no lugar do outro e é preciso fazer essa ponte, essa transição do candidato aprovado para efetivamente aquele que entende não só saber fazer, mas também saber ser, né? Um comportamento Sim. relacional. Essa é a nossa intencionalidade pedagógica. Não, e é muito interessante isso que você traz, porque ao tempo também que a questão a questão ambiental ela é intergeracional, muitas vezes o juiz, quando ele chega no começo da carreira, ele está no começo da carreira, ele lida com questões que muitas vezes elas antecedem até o próprio nascimento do juiz. Eu mesma, no começo da minha carreira, chegava às vezes no interior com processos mais antigos do que eu. E eram demandas ou seja, são gerações distintas. Quando você pega uma demanda antiga e um juiz vai entrar na carreira hoje, digamos, vai lidar com uma questão ambiental de 30, 40 anos atrás, às vezes, que é a causa daquilo, ele tem que ter esse olhar intergeracional, e por isso que é tão importante essa questão desse preparo contínuo, né? Então, isso é um trabalho muito, muito importante que vocês fazem nesse preparo, porque lida com os problemas da sociedade e impacta na vida de todo mundo, né? É importante também a formação dos próprios formadores, Sim. ou seja, as diretrizes pedagógicas, a busca da metodologia ativa, a busca de transpor para o próprio juiz, para o próprio cursista, o protagonismo do processo de aprendizagem, o ensino adaptativo. Todos esses elementos aí são fundamentais para que a formação alcance o seu propósito, né? Que é efetivamente não ser mais aula teórica, até porque o juiz, a
juiz entra sabendo muito de teoria, mas, como eu disse, fazer essa transição para que ele possa gerir pessoas, gerir um cartório, Sim. em última medida, né, aprimorar a própria prestação jurisdicional que visa justamente a servir para isso, né, que é uma prestação jurisdicional célere, eficaz, que possa ouvir todas as partes e todos os interesses em juízo para que se tenha a qualificação de decidir e a própria legitimação do Poder Judiciário, né, para cumprir sua função. Ah, sim, porque o juiz, além de tudo, ele vai ter que lidar com a gestão de toda a equipe, de todas as pessoas que dizem respeito ao sistema judiciário. Então, não é um trabalho interno, ou não é um trabalho de gabinete, é um trabalho que envolve muito mais, envolve lidar com o que você acabou de dizer, lidar com cartório, com auxiliares da justiça. Então, isso demanda, de fato, um preparo mais abrangente, né? E dentro ainda dessa linha, dessa preocupação com questão ambiental, um dos grandes pontos de coalizão e de tentar se equilibrar, quando falamos em questões ambientais, é como equilibrar a proteção ambiental com os interesses econômicos. Por que eu pergunto isso? As políticas ambientais, ali de estruturação, de prevenção a danos ambientais, elas dependem de gastos. Ela tem um impacto orçamentário, e o impacto orçamentário ele é custeado por tributos. E os tributos dependem também do bom funcionamento da economia. Então, são dois interesses simultaneamente relevantes. Então, não podemos dizer que a questão ambiental se sobressai a questão econômica. Eu acho que uma depende da outra. Então, eu queria a sua visão, como que dentro do judiciário, como que um juiz consegue equilibrar essas questões, esses interesses ambientais com interesses econômicos? E se você pode nos citar algum exemplo de algum caso que vem à memória, de repente, que tenha lidado de uma forma mais impactante com interesses econômicos e ambientais, como equalizar isso? Eu creio, Letícia, que esse é um falso antagonismo, meio ambiente versus economia. Na verdade, ambos andam juntos, né? Tem que ser considerados holisticamente, até porque sem meio ambiente equilibrado, não tem economia. Veja os prejuízos à agricultura com eventos climáticos extremos, os prejuízos, por exemplo, com as secas da Amazônia, os rios voadores, aqui não tem chuva no centro-sul, no sudeste, com isso cai a produtividade, sobe o preço, toda a população é atingida. Exato. Então, é um pouco um falso antagonismo. Eu creio, dizia Confúcio, né? Mais importante que as respostas é compreender as perguntas. É uma pergunta difícil de você dizer qual o justo equilíbrio das exigências da economia e da ecologia. Ou se nós enxergamos a Amazônia como uma colônia dentro do Brasil, somos um país amazônico, né? Isso é um fato, até porque a maioria do território nacional é Amazônia. Um país amazônico, Amazônia legal, né? Que é um conceito colocado no Código Florestal. Somos um país amazônico que vive de costas para a Amazônia, que temos ainda um modelo predatório em relação à Amazônia, só extrair suas riquezas, seus minerais, eventualmente petróleo, agora discute na foz do Amazonas, na margem equatorial, exatamente. Ou nós temos uma visão de sustentabilidade, trabalhamos a bioeconomia, o valor que a floresta tem em pé. Feitas essas perguntas, eu creio que tem dois pontos do direito ambiental. Um que relaciona o meio ambiente mais com a ética. Sim. Então, por exemplo, vedação à crueldade aos animais, que está lá também 225, parágrafo 1º, inciso 7. Isso não tem relação com a economia. Rinha de galo, que o Supremo julgou, farra do boi, a própria vaquejada, uma questão aí que gerou bastante polêmica, né? Isso é ética e meio ambiente. Agora, quando nós discutimos questões de um grande empreendimento, eventualmente questões que dizem respeito à produtividade, aí realmente é uma relação intrínseca, né? Em que o meio ambiente e a economia podem eventualmente ter alguma colisão, né? A gente no Brasil, me parece, né, evoluímos muito também para persuadir, evoluímos muito para cada um nos seus grupos se fecharem e falarem a mesma coisa. A questão ambiental, na verdade, ela é uma invariante axiológica, ou seja, não cabe discutir, tem que proteger o meio ambiente. Exatamente. É um valor normatizado e essencial para a existência e qualidade de vida da existência de todos nós. Quando tivemos os horrores do nazismo, Hannah Arendt chamou a
banalidade do mal. O nazismo, ele respeitou a lei. Estado de Direito, respeito à lei depois do absolutismo. E aí veio a Lei Fundamental de Bonn de 48, depois do nazismo, para dizer não basta observância à lei. Essa lei não pode coisificar o ser humano, essa lei tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. E aí se diz, não basta o Estado de Direito, não basta a lei. Essa lei tem que estar de acordo, o artigo 1º da Lei Fundamental de Bonn, Menschenwürde, dignidade da pessoa humana. Não é à toa que está no artigo 1º, é o aspecto fundante de todo o ordenamento. A partir disso, nós temos o Estado democrático de direito à lei, democrático, lei que não coisifica o ser humano, que não tem preço. Só que com esse risco climático aí que você trouxe, não basta a lei de acordo com a dignidade da pessoa humana. É preciso cuidar da única casa que nós temos, condições de existência e qualidade de vida da existência. Daí a sustentabilidade, Estado constitucional ecológico, ou Estado de direito socioambiental, ou Estado democrático de direito socioambiental. O ministro Fux já falou em Constituição Verde, a Constituição de 88. É nesse sentido. Agora, para o juiz decidir no caso concreto. Nós temos aí a lei de introdução às normas de direito brasileiro, né? Atento às consequências econômicas, sociais. Você fala na geração de tributos, também o tributário conversa muito com o ambiental no aspecto extrafiscal, ICMS ecológico. Aqui no Distrito Federal, um carro híbrido elétrico não paga IPVA por alguns anos. Então, é um nudge de que fala Richard Thaler. É um estímulo, é um empurrãozinho para que se adotem aí comportamentos que, ao reverter em prol do meio ambiente, acabam por reverter em prol de toda a coletividade que existe e aquela que ainda nem existe, né? E os efeitos também disso. Você toca na questão da relação com a economia, muitos efeitos colaterais de cada uma das decisões. Nós não estamos todos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, em especial no sul global, né? Ao falar, olha, o Poder Judiciário tem um papel na governança climática eficaz. Esse papel no sul global é diferente do norte global, em que as ações predominantemente discutem redução de emissões. Aqui a redução do desmatamento e também o aspecto social, né, dos direitos humanos lá conectados. Exato. E dentro disso, a gente até tem a concepção da justiça climática, que traz justamente que em situações de desastres acabam sendo reforçadas as desigualdades sociais. Há até um raciocínio no sentido de que os países desenvolvidos deveriam, de certa forma, contribuir de forma mais enfática para essa questão ambiental, para o equilíbrio ambiental. E eu acho que até dentro do Brasil dá para aplicar esse raciocínio, porque nós temos um país de proporções continentais, né? O Brasil, ele tem extremos de pobreza e de riqueza. Então, eu acho que aqui também a gente pode dizer que, não sei se você concorda comigo, mas que talvez podemos aplicar esse raciocínio da justiça climática aqui dentro do nosso país, porque passando por esse filtro, por esse olhar de que todas essas tragédias que nós vivenciamos, essa questão do Rio Grande do Sul ano passado com as enchentes, fica muito mais evidente as populações, as comunidades vulneráveis, o quanto elas ficam mais expostas. Não sei como você vê isso, como o judiciário tem tutelado, na sua concepção, essas comunidades, povos indígenas, que acabam tendo um impacto muito maior nas tragédias, as populações ribeirinhas, enfim, que moram próximos ali. Agora mesmo, essa situação do Rio Grande do Sul, com as ondas de calor, que houve afetação do ano letivo, eu vi relatos de crianças que antes elas dependiam, para ir para o colégio, elas pegavam o barquinho, atravessavam o rio, mas aí o rio seca, aí elas têm que fazer um percurso imenso para chegar na escola. Isso impacta muito mais a vida dessa criança, obviamente, do que de uma criança que tem uma condição social boa, que vai ali de carro, mora num bairro melhor, enfim. Então, o quanto essas situações climáticas, elas acabam evidenciando mais essa disparidade que a gente vive aqui no nosso país. Qual que é o seu olhar sobre isso, Ilan? Ótima pergunta, Letícia. Eu acho que o desafio do Brasil, e aí para o Estado como um todo, né, legislativo, executivo e judiciário, é que nós tenhamos o IDH mais próximo do nosso PIB. Porque o Brasil é um país rico no PIB, mas o IDH ainda é muito distante daquilo que almejamos, daquilo que a Constituição projeta. A desigualdade que você menciona
e as externalidades negativas muito distintas nesses casos, do menino rico, da criança pobre, as desigualdades regionais do país. Então, não dá para dizer que alguém do norte, do interior do Amazonas, tem as mesmas oportunidades que alguém de São Paulo, do Rio, de um grande centro, né? Em especial de uma família mais abastada. A gente pode se abeberar muito, me parece, na jurisprudência do STF da época da Covid, em que se assentou, por um lado, lá o princípio da precaução, que dialoga muito aqui, né, central no direito ambiental, e também essa questão da diferença de impactos negativos, a ideia da mesma tempestade, mas embarcações muito distintas para enfrentar essas tempestades, né, na governança eficaz. Então, o Supremo deixou isso muito claro. Me lembro também do litígio estrutural dos direitos das populações indígenas, em que a mortalidade aumentou na Covid, mais um litígio estrutural que o Supremo se debruçou. Outra questão do Supremo, que é até muito polêmica, me parece mal explicada também para a sociedade, é a questão das operações policiais no Rio de Janeiro e a sua suspensão durante a pandemia, né? Mostra esse lado que você fala da desigualdade social, levando ao efeito de uma desigualdade de direitos. Isso é muito presente na litigância climática aqui no sul global. E essa ideia da responsabilidade comum, porém diferenciada, você também traz, né? Que é esse efeito de que os países ricos devem colaborar mais, e isso se dá por duas razões. Uma, porque se enriqueceram quando não havia regulamentações ambientais, então a industrialização foi muito mais tardia, muito mais recente aqui, muito mais tardia lá. E outra, pela própria capacidade de pagar mais. E também são mais responsáveis pelas emissões, né? Naturalmente, acabam por emitir muito mais. Então, por tudo isso, a responsabilidade é de todos, porque o planeta é um só, o dano ambiental não conhece fronteiras, mas ela é diferente de acordo com a capacidade econômica de cada um e de acordo também com quem colaborou mais para essa contabilidade climática, né? Que se dá justamente pelas emissões que, em regra, são maiores nos países ricos. Sim, essas construções de jurisprudência em época de crise, elas acabam sendo muito peculiares, e não é uma novidade, não é algo só do Brasil. Isso existe em inúmeros lugares. Portugal mesmo, na época da crise econômica que eles tiveram lá, houve toda uma construção jurisprudencial no que diz respeito a direito previdenciário, que impactou por conta daquela situação do momento. Então, eu acho que cada crise ela demanda uma construção do judiciário, um olhar distinto para aquele momento. E a pandemia foi um momento muito peculiar. E eu acho que essas questões climáticas, elas também existem situações específicas que já existiram e vão existir ainda, que vão demandar esse olhar distinto do judiciário para lidar com aquele momento, com aquele problema daquela situação. E dentro disso, olhando a legislação ambiental que hoje já existe no Brasil, na sua concepção, esse arcabouço, toda essa legislação de hoje, ela é suficiente para lidar com essas questões climáticas que vêm surgindo na atualidade, nos dias de hoje? Você acha que a legislação ambiental ela é suficiente para lidar com a demanda climática hoje? A nossa legislação é muito elogiada, né? Os textos normativos que temos, o Brasil sempre foi vanguardista nesse tema, né? O próprio 225 da Constituição, Estatuto Jurídico da Causa Ecológica, antes dele, nós tivemos Estocolmo em 72, que foi a primeira grande convenção ambiental internacional, e em 81 tivemos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi um marco inicial nessa fase holística de proteção de direito ambiental. Não precisa proteger só o ser humano, como dizia o antropocentrismo clássico, mas já mira em direção ao biocentrismo, ecocentrismo, em que há uma tutela holística dos valores ambientais. Não se protege só bens ambientais com valor econômico, né? Mas, ao revés, se protege o meio ambiente como um todo, como algo autônomo, até porque nós somos parte desse todo, né? Exato. E as leis que se seguiram, né? Depois da Constituição, tivemos, por exemplo, a Lei dos Crimes Ambientais e Infrações Administrativas,
9.605, a lei da biodiversidade, enfim. Talvez um ou outro tópico até merecesse alguma revisão, alguma atualização, mas estruturalmente me parece que o problema do Brasil para a concretização dos direitos ambientais não é a legislação. A legislação é boa, é bem feita e dá ferramentas para que o sistema de justiça possa dar respostas rumo a uma governança climática eficaz. Em tema climático, até temos a 12187 de 2009, a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Eu acho que como todo grande problema social, econômico, nós temos no Brasil legislações excelentes em vários segmentos. Então, eu acho que talvez isso faça bastante sentido, isso que você está trazendo. Que o nosso problema não é a legislação, é uma série... E fatores ambientais, em especial, ele traz uma demanda muito complexa, não é uma questão específica, não é algo tão fácil de resolver, né? Também a dimensão continental do país dificulta, a fiscalização, dificulta, na verdade, fazer valer o texto normativo. O sistema é muito distinto às regiões. Cada região tem os seus enfoques ali culturais, ambientais, econômicos. Então, é uma série de... Mas eu acho que uma dúvida que talvez as pessoas tenham, Ilan, quando a gente vê uma tragédia climática, igual aconteceu no Rio Grande do Sul com essas enchentes, pessoas desalojadas, sem ter onde dormir, sem ter onde viver, enfim, não tem mais o que fazer, não tem hospitais. No fim das contas, quem paga a conta? Eu acho que as pessoas elas têm muito essa preocupação. De quem que é essa responsabilidade? É do município? É do Estado? Enfim, é de todo mundo? É da União? Porque quem paga a conta? Porque, no fim, todo mundo acaba pagando essa conta, né? Pois é, o artigo 225 deixa claro, né, no caput, é um dever da coletividade e do poder público defender e preservar. O parágrafo 1º coloca deveres para o poder público, né? No sistema federativo, em regra, a responsabilidade pertence a todos os entes federativos. Claro, se há um dano numa unidade de conservação da União, a responsabilidade é dela, né? Pela dominialidade do bem, como regra geral. Mas, assim, falando em termos amplos, como você está colocando, a responsabilidade, ela pertence ao poder público e à coletividade. Sim. Veja que eu não falo nem em culpa, porque a responsabilidade civil-ambiental é objetiva por risco integral, não admite excludentes. Então, não se está dizendo a culpa é desse ente, mas ele pode ser, por isso, responsabilizado. E aí temos a tríplice esfera, né? Responsabilidade civil, administrativa e criminal, como coloca o 225, parágrafo 3º da Constituição. E, claro, a responsabilidade objetiva, independente de culpa, vale para a civil, né? Para a administrativa e a criminal, aí depende da comprovação do elemento subjetivo da conduta. Isso é interessante, porque eu acho que... E até eu quero frisar que, às vezes, a gente sempre que tem algum debate, a gente sempre olha de quem é a responsabilidade, o que o judiciário deve fazer, é a União, é o Estado, é o município, mas e o que a população deve fazer? Porque a população ela tem uma responsabilidade muito grande em tudo isso que a gente vive, na questão ambiental, no convívio ecologicamente adequado, sustentável. O que a população deve fazer? Qual é a responsabilidade da população na sua concepção? Talvez seja o vetor mais importante, né? A observância espontânea dos direitos ambientais, a busca da sustentabilidade nos pequenos atos do nosso dia a dia. Porque é tão fácil a gente jogar a bola para o poder público. Mas quem tem que resolver isso é o judiciário, é o prefeito, é o governador, é o presidente, mas e eu? O que eu faço aqui dentro da minha vida, do meu microsistema, da minha residência, da minha família? Eu acho que... A sustentabilidade é isso, né? É a reciclagem, a economia de energia, é procurar ter comportamentos ambientalmente corretos, é na sua pequena empresa adotar as práticas de ESG, respeitando a própria função social da propriedade rural, está na Constituição, no 186, né? É isso, respeitar os trabalhadores, respeitar as partes afetadas, o meio ambiente. Então, a observância espontânea por parte da população e a conscientização em cada pequeno ato do dia a dia tem uma força motriz enorme, né? Muitas vezes superior a essa imposição de uma decisão por um agente heterônomo, pelo Poder Judiciário, né?
É fundamental que os valores ambientais eles estejam presentes na sociedade, para mim, até na escola, desde pequeno. E a educação ambiental ela tem que ser tratada como um valor inseparável da própria cidadania. Ligado à ética, né? A ética, ao humanismo, a alteridade, né? Como tem esse aspecto intergeracional, sim, já há um diálogo umbilical, uma coisa totalmente necessária, inexorável da cidadania e da ética com a questão ambiental. E hoje, aproveitando que você falou de ESG, você pode explicar para a gente um pouco sobre esse conceito, em que consiste? Porque a gente vê muito empresas se auto-intitulando com esse selo ESG. O que realmente é essa sigla ESG? Em que consiste na prática assim, da população isso, da iniciativa privada isso? Pois é, uma sigla em inglês, Environmental, Social and Governance. O que é isso? A gente tem, você coloca aí, muita chamada lavagem verde. Greenwashing. Isso, exatamente. São empresas, vamos dizer, eu tenho uma empresa petrolífera, eu mesmo chamo marketing, coloco uma flor, bonito, uma árvore como símbolo da minha marca. E aí só condutas predatórias, nenhuma preocupação com o meio ambiente. E aí você quer conquistar o consumidor que tem isso que você coloca, essa conscientização da necessidade de proteção da única casa que temos e, na verdade, adota, do ponto de vista da atitude e da conduta, valores opostos. Então, o ESG é isso. Como falamos para a coletividade, a empresa, nas suas pequenas ações, procurar ter iniciativas que promovam, que incentivem o respeito aos direitos ambientais da coletividade. Essa é a prática ESG, né? E uma dúvida, há alguma forma de controle dessa prática pelo poder público para definir se realmente há ou não as práticas, há uma padronização das práticas ESG ou não? Olha, do ponto de vista do Brasil, nós não temos unanimemente o que é ser ESG, o que é não ser. Se discute muito esse assunto, né? É difícil estabelecer um padrão para todas as empresas sobre quando você vai ser e quando você não vai ser. Mas há certificações, da mesma maneira que há certificações do Inmetro, há possibilidade, sim, até organismos internacionais certificam os padrões da empresa a partir da mensuração de dados. Isso até é um desafio, né? Que se tenha uma mensuração fidedigna dos dados para se evitar justamente a lavagem verde, para que com os selos nós efetivamente saibamos quais empresas devemos prestigiar e, com isso, até incentivar as outras a adotar como própria responsabilidade da sua atividade econômica a preservação ambiental, que, como eu repito, é um valor sobre o qual não podemos tergiversar, é uma invariante axiológica. Há uma falsa dicotomia, às vezes, até de dizer o direito ambiental é coisa de esquerda. Não é nem de direita, nem de essa esquerda. Polarização de todas as temáticas. Veja Angela Merkel, ela é uma líder de um partido de direita e a preocupação ambiental sempre foi central no governo dela, né? Então, não é uma questão de direita ou esquerda como se tenta colocar. É uma questão de humanidade, né, Ilan? É que nós vivemos, de 2016 para cá, tem um movimento não só no Brasil, mas acho que no mundo todo de polarizações, né? E aí se elegem temas de direita, temas de esquerda, como se você defender ou se alinhar ou pensar em debates sobre determinados temas, como o direito ambiental, te colocasse imediatamente numa linha política. Uma caixinha, e isso né? é muito complexo, porque isso tira de pautas, muitas vezes, debates muito importantes que dizem respeito a toda a sociedade. E a questão ambiental é uma delas, né? Torna superficial a discussão do tema, torna. Rotula, Exato. Não faz com que a sociedade evolua, porque a questão ambiental, ela é como, por exemplo, segurança pública. Todos nós precisamos educação
educação, saúde, etc., não tem nada a ver com nenhum polo ideológico, né? Tem a ver com garantir a nossa existência, a qualidade de vida da existência. Infelizmente, acaba se até tornando a discussão mais superficial dessa forma. Exatamente. Fica sempre tão preocupado, às vezes, com a definição de times, assim, parece times, que qual time que é o seu, né? Para a gente ver se a gente torce para um outro, depender do que você quer falar, qual é o teu tema, qual é a tua pauta. E isso é muito complexo. Mas só para a gente finalizar, esse ano a gente vai ter a COP 30 em Belém do Pará. No seu olhar, a realização da COP aqui no Brasil, quais os efeitos vão surgir aqui no nosso país? O que isso vai impactar? Historicamente, o Brasil sempre teve protagonismo em temas ambientais. Eu até falava da nossa lei de 81. Sim. E o Brasil até tem boa parte da Amazônia. A Amazônia é maior que o nosso território nacional, vai Peru, Colômbia, etc. Mas o Brasil ele tem essa proeminência. Realizar a COP30 em Belém do Pará é bom para Belém do Pará em linha de princípio, né? Eu estive lá recentemente, já morei lá também, vi como a cidade tem se transformado, isso é positivo. Tira também um pouco esses grandes eventos apenas do eixo Rio-São Paulo, eventualmente Brasília, então prestigia o norte, dá essa ideia do local para o global, tem esses fatores positivos e para o país é muito bom porque corrobora, demonstra essa intencionalidade de ter uma discussão globalista e eu creio que bons frutos podem ser extraídos da COP30. O Acordo de Paris, ele teve metas muito ambiciosas e verifica-se uma dificuldade na implementação. Sim. Então, assim, a COP30 no Pará, ela vai chegar com muitos desafios e dificuldades. E, eventualmente, esse cenário de dificuldade pode ser uma janela de oportunidade também para que bons resultados sejam alcançados e uma eventual surpresa daqueles mais céticos possa vir, e eu creio que o Brasil vai ficar mais em evidência e vai retornar aquilo que historicamente sempre teve, né? Essa diplomacia ambiental na busca de uma governança climática eficaz. E houve uma adesão, acho que de todos os países. Acho que um ficou de fora da acho COP. Que mais de um, mas são poucos. São poucos, né? São poucos. É isso, mostra que o compromisso com o ambiente é um compromisso global. Os Estados Unidos que se retiraram agora, né, do Acordo de Paris, mas eu creio que essa questão é também conjuntural da política. O direito ambiental tem que ser pensado de forma estrutural, né? E como direito, né, para além dos debates políticos. Como direito, né? Com as evidências, tratado com as demandas de uma ciência que precisa de uma análise, de uma observação, como toda análise empírica de ciência, a gente parte de um pressuposto de evidências, de dados e fatos, que são todos esses dados que nós vivenciamos, né? Então, que o Poder Judiciário leve isso em conta ao decidir, né? Os dados empíricos a ele trazidos, né? Agora temos a resolução 433 do CNJ, que fala das provas obtidas por sensoriamento remoto, né? Uma busca também aí de dar efetividade ao direito ambiental. E só para finalizar, já que você trouxe esse tema, como funciona essa questão das provas? Pois é, essa questão... Só para curiosidade aqui, nem que não faça parte do episódio, mas eu fiquei Há curiosa. Há uma dificuldade na efetivação de direito ambiental com as provas. Teve desmatamento, não teve, às vezes você tem... Pois é, como que se verifica isso? Aí o CNJ disse, com a resolução 433, que essas provas obtidas por sensoriamento remoto são válidas, porque há muita discussão se pode ou não obter. Por drone, por exatamente, satélite. Por satélite, exatamente. Para detectar se houve ou não. Porque há uma questão muito peculiar para saber se houve uma queimada decorrente de ação humana ou não. Pois é, e se questionava muito as provas e vai dizer... Como que ele vai detectar isso? Pois é, muito difícil você fazer verificações em loco. E aí, por isso, vem... Porque são extensões territoriais imensas, às vezes inacessível... Justamente, por isso aí, tanto a resolução 433, que autoriza a utilização de provas por sensoriamento remoto, como um protocolo que o CNJ fez agora,
para o julgamento de questões ambientais, que trata um pouco das dificuldades da magistratura. Foi feito um debate em um grupo de trabalho e aí há um protocolo que subsidia, antevê problemas para os juízes discutirem essas ações ambientais. E nesse trabalho, nesse grupo de trabalho desse protocolo do CNJ, há também a atuação da Infam? A Infam tem participado desses debates? Como que tem sido essa? A Infam tem sido chamada, em especial na parte, como em outros temas, de capacitação da própria magistratura. Então, por exemplo, o CNJ regulamentou agora a inteligência artificial, conselheiro Bandeira de Mello. Lá na resolução, foi o relator, né, o plenário que decidiu. Lá na resolução consta que a Infam deve oferecer a capacitação e também regulamentar os cursos, o credenciamento pelas escolas locais. Então, a Infam atua muito nessa frente da formação inicial, continuada, das especializações e do mestrado profissional, que até procura trazer, como um mestrado profissional aplicado, os dados empíricos aí, que demonstram o cenário da magistratura. Então, em relação, por exemplo, à questão ambiental, litígios estruturais, dados empíricos sobre, vamos dizer, o estado da arte, a situação atual em que se encontra o meio ambiente ou algo mais específico, né? Certo. E só para... eu sei que trabalhar com projeções de futuro não é uma tarefa fácil, mas você consegue ter uma prospecção de tempo. Digamos, se seguíssemos aqui no Brasil todos os protocolos ambientais, digamos, rigorosamente, levaríamos quantos anos para conseguir começar a reduzir esses impactos ambientais que geram essas tantas crises? Você consegue nos trazer essa... Letícia, uma pergunta realmente que não é fácil. Podemos chamar aqui o Ariano Suassuna, né? Nem otimista, nem pessimista. Nem pessimista, um realista. Esperançoso. Esperançoso. Talvez por aí. É difícil, né? A gente consegue dar um diagnóstico um pouco de onde a gente está, onde a gente quer chegar e o que procurar verificar o que a gente precisa fazer para chegar onde queremos. Mas me parece que a magistratura tem se qualificado a cada dia, os outros atores do sistema de justiça, o Ministério Público, as defensorias, a própria advocacia e os órgãos ambientais também, a cada vez mais técnicos, e me parece que a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente aumenta a cada evento climático extremo que nos aflige, que nos atinge, e eu creio que no futuro vai aumentar essa observância espontânea do direito ambiental e o Poder Judiciário vai ter cada vez mais, em prol da governança climática eficaz, um papel, vamos dizer assim, uma atuação. Porque no início, eu me lembro que o início da litigância climática no Brasil é o quê? É o MP de São Paulo tentando responsabilizar as empresas aéreas pelas suas emissões. E aí nós temos no início esse cenário em que se estranhava muito que o Poder Judiciário atuasse e hoje é cada vez mais naturalizado e os resultados concretos têm sido colhidos dessa atuação que envolve algum grau de atuação e algum grau também de autocontenção, para que os poderes com legitimidade aurida do voto possam cumprir o seu papel de decidir as questões difíceis. Sim, ou seja, se a gente olhar toda essa evolução histórica, a gente pode dizer que estamos num processo de evolução de todas essas preocupações. Enfim, estamos no caminho. Sim. Certo, Ilan, eu agradeço a tua participação, fico muito feliz. Obrigado, foi uma aula. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo aí pelo seu novo projeto. Estamos sempre juntos aí. Muito obrigada, Ilan. De nada.